Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Acho que foi um vídeo do Paulo Sena. Acho que foi um vídeo dele que eu tava vendo e ele falou a respeito de Joseph Smith, tá? Acho que tava falando sobre a Emma, né? Levantando questionamento como que a Emma Smith, a esposa de Joseph Smith, como que ela aceitou a poligamia, aquela coisa toda. Ele tava explicando. Acho que é um vídeo muito bom, tá? Vá até o canal do Paulo Sena ali, que eu acho que vocês conseguem ver uns vídeos muito bacanas. Ele tem estudado muito ultimamente. Ele coloca conteúdos bem interessantes a respeito de legalidades da igreja e outras coisas ali. E a gente falou, acho que uns 200 episódios para trás aqui do Mormon Hora, que a gente falou um pouquinho a respeito do caráter de Joseph Smith e tal. Eu não vou entrar nisso de novo. Mas uma vez uma pessoa me perguntou, e eu lembrei desse episódio do passado, né, que eu falei sobre o caráter de Joseph Smith. Uma pessoa havia me perguntado, e eu fiquei pensando nisso, sobre... não teria nenhum motivo justo. Olha a pergunta, tá? De acordo com o que eu falo aqui, né, no Mormon Óbvio, falo a história de Joseph Smith e tal. A pessoa perguntou isso: não teria nenhum motivo justo para Joseph Smith ter feito as coisas que ele fez? Eu entendo que, a grosso modo, é só falar assim, não tem nada de justo. Ele foi contra a lei, ele foi um monte de coisa que a gente já falou, mas eu falei que não queria ficar entrando nisso. Mas... quando me perguntaram se existe um motivo justo para Joseph Smith ter feito tudo aquilo, inventado as várias versões da primeira visão, sobre o livro de Mormon, plágio, né? Aquela coisa toda, poligamia, ser um profeta, só o fato de querer ser um profeta, né? Vidente, revelador, lá naquela época. Aí eu fiquei pensando, será que existe algo justo que justifique o que ele fez, todas essas coisas e mais outras aí? E para responder essa pergunta, a gente sabe que não, mas se a gente fizer pelo menos uma análise fria das coisas, tentando ir por esse caminho de encontrar, vamos só tentar encontrar uma justificativa como motivo pelo qual Joseph Smith ele fez o que ele fez durante toda a vida dele. E não é novidade para quem me acompanha aqui lá desde do começo, né, dos episódios aqui no podcast, que, olha que interessante, a gente sabe uma coisa: Joseph Smith ele vivia à margem da sociedade, financeiramente. Eles passavam dificuldades financeiras tremendas quando ele era criança, né, os pais. E aí até eu cheguei a falar sobre isso, que a esposa do pai de Joseph Smith, se eu não me engano é Lucy o nome dela, e Joseph Smith Sr., né, que é o pai, eles passavam muitas dificuldades, faltava dinheiro. E a mãe de Joseph Smith era um pouco mais industriosa até que o pai. Fala que ela fazia algumas coisas, né? Ela tentava vender algumas coisas, legumes, tal. Ela tentava fazer coisas mais empreendedoras. Enquanto o pai, ele até era meio conhecido nos lugares que ele passava como um cara mais preguiçoso, né? Isso aí tá até na história. Quando você pesquisa sobre a história, você vê. E o pai de Joseph Smith, ele queria ganhar dinheiro fácil. Por passar tanta dificuldade financeira, eles chegaram a pensar, né, na verdade, o Joseph Smith Sr., ele falou assim, eu preciso. Então ele criou, eu não me recordo os nomes, né, eu vou errar assim, mas como que ele queria, tinha um nome o que ele fazia. E aí ele falava que procurava, se eu não me engano, era ouro, pedras preciosas, né, e ele falava que tinha uma mediunidade. Se eu não me engano, ele tinha até um galho que apontava, tá? Falava que era alguma coisa assim que apontava para o lugar onde podia escavar e encontrar pedras preciosas, ouro.
cada lugar que ele passava, e eles não moravam em um lugar só, eles tiveram que fazer uma alteração de mudança, tá? Até por causa dessas coisas, porque o pai de Joseph Smith, ele enganava muita gente com isso, e às vezes arrumava vários inimigos e tinha que sair daquela região. E quando o Joseph Smith estava crescendo, já o filho, né, o que a gente conhece aí, ele estava acompanhando o pai nos últimos trabalhos disso. Então ele começou a pegar o jeito. Aí entrou aquela história da pedra, que ele conseguia ver as coisas na pedra, né? Ele também começou a trabalhar disso. Foi aonde surgiu aquele lance dos cavalos, que o Joseph Smith foi crescendo, entrou nessa do pai. E por quê? Né? O que eu falo dos cavalos, ele escondeu os cavalos, depois chegava para o dono e falava, eu sei onde está pela mediunidade, sei lá, alguma coisa, via na pedra, alguma coisa assim. Então, as pessoas acreditavam porque eles faziam alguns tipos de golpe e tal, nesse sentido. E aí o que justifica isso? A gente está tentando achar justificativa, né? Eu tentei explicar um pouquinho aqui para a gente poder justificar. É porque eles viviam à margem da sociedade e eles queriam dinheiro a qualquer custo. Se a gente for parar para ver, não é muito diferente do que procuram hoje muita gente. Dinheiro a qualquer custo. Seja passando a perna, ou enganando. As pessoas fazem isso. E Joseph Smith, ele cresceu com isso. Então muitos falam que ele cresceu e herdou essas coisas do pai. E ele teve um pouco mais de, entre aspas, êxito nessas coisas. Porque ele conseguiu criar algo ali um pouco que convenceu mais pessoas e acabou pegando o gosto de um tanto de pessoas, né? Então, aí ele veio com essa história, ele já vinha com esse negócio de a pedra, eu consigo ver por vidência, tal. Muitas vezes não achavam nada, né? Mas fica com aquela faminha, o cara que procura, que acha coisas, né? O cara que prevê coisas, profetiza ainda acho que não era o nome que dava. Até que eu acredito, tá? Que até que ele uniu o útil ao agradável e falou assim, vamos colocar uma coisa meio divina, tal. E ele prestava atenção nas religiões, até que ele falou, por que não, né? E aquele negócio lá, a primeira visão, viu Deus, Jesus Cristo. Por que tem várias versões? Ele viu Deus, outro viu Jesus Cristo, outro viu anjo, outro viu... Então ele criou várias versões até ficar a bonitinha que a gente conhece hoje dele ter visto Deus e Jesus Cristo no bosque. Então, aí ele falou, vou levar isso pra frente. Aí entrou a história do livro de Mórmon, né, que ele criou, tal, e foi toda uma criação de um plano, né? Um plano foi criado ali, estruturado, para que ele pudesse, acima de tudo, ter dinheiro. Aí ele começou a ver que dava poder também, e a gente sabe que uma coisa leva a outra. Então podemos dizer que Joseph Smith, que vivia à margem da sociedade, uma pessoa com muitas dificuldades financeiras vindo da sua família, ele falou, eu preciso de dinheiro a qualquer custo. Aí ele fez tudo o que ele fez, aí acabou vendo que no caso dele, deu poder e dinheiro. Pegava, até tanto é que ele quis criar aquele banco lá, e muitos membros na época que estavam seguindo ele, ricos, depositaram, aí deu tudo errado, estava contra a lei, o banco dele, teve que fugir porque deu calote. Mas ele viu o dinheiro, na mão dele, né? E aí ele acabou vendo poder e dinheiro, né? Até que ser presidente dos Estados Unidos, alguém que veio lá à margem da sociedade financeiramente, para pensar, pessoal. Então, respondendo a pergunta que me fizeram lá atrás, se eu consigo achar alguma justificativa, não estou falando que é a justificativa certa, tá? Mas é só uma justificativa que a gente pode pensar para Joseph Smith ter sido o cara que ele foi, talvez é essa a justificativa. Porque ele é um cara que vivia à margem da sociedade, com muitos problemas financeiros e queria dinheiro a qualquer custo. E é isso. Eu acho que se a gente partir por essa ideia, aí a gente sabe que pode justificar o começo dele de tudo isso. Então foi isso, né? Precisava de dinheiro, fez isso a qualquer custo de verdade, até inventar um monte de coisa. Viu que também dava poder, já deu uma emendada em poder e dinheiro e virou o que a gente conhece, o Joseph Smith, o fundador da Igreja Mórmon. Então tá bom, fica aí as ideias.
Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.